Olá pessoal, espero que estejam todos bem. A videoaula de hoje ela vai iniciar falando sobre a transmutação nuclear e em seguida nós vamos falar um pouquinho sobre a lei de Soddy, tá certo? Então ainda estamos falando do contexto da radioatividade, né, dos fenômenos nucleares dos elementos radioativos, portanto material na mão e vamos nessa. Gente, para falar um pouquinho sobre a transmutação nuclear, precisamos entender o seguinte. Uma vez que uma partícula de radiação alfa ela é disparada por algum núcleo radioativo, ela vai parar em algum lugar, tá certo? Ou seja, ela vai acabar encontrando, por exemplo, um outro átomo com quem ela vai colidir, principalmente porque geralmente ela é disparada em alta velocidade. Tá? E se não tem absolutamente nada na frente dela, nada vai desacelerá-la. Ok? Então, o que acontece? Pode acontecer da partícula de radiação alfa, então, atingir um outro átomo que estiver próximo. Nesse caso, ela atinge o quê? O núcleo de um átomo. Né? Vamos usar então aqui o exemplo da partícula alfa atingindo o núcleo de um átomo de nitrogênio. Certo? Uma vez que a alfa ela colide com o núcleo de nitrogênio, esse núcleo de nitrogênio, por exemplo, neste caso, ele vai emitir um próton, ele vai disparar um próton. Por quê? Entrando uma alfa, tem excesso de energia aqui. Tá? Esse núcleo ele absorve a partícula alfa. Então, ele ganha 2 prótons e 2 nêutrons a mais. Certo? Esse excesso de partículas faz com que esse núcleo novo dispare um próton. Tá certo? Isso minimiza a repulsão entre os prótons do núcleo, diminuindo a energia dele. O resultado é que, então, quando uma partícula alfa colide com um núcleo de nitrogênio, de um átomo de nitrogênio, e espelha um próton, o resultado é um núcleo de átomo de oxigênio. O que aconteceu, então? Bombardeamos com partículas alfa os núcleos de átomos de nitrogênio para quê? Produzir oxigênio. Isso que é a transmutação nuclear. O que tínhamos antes não é o que temos no final, certo? Isso é a transmutação. É basicamente o processo em que transformamos, geralmente de forma artificial, né, um núcleo em outro. Ou seja, o núcleo de um átomo, de um elemento, no núcleo de um átomo de um outro elemento. Legal? Essa é a transmutação. Beleza? Bom, acontece que isso foi usado na descoberta da partícula nêutron, lá em 1935, por James Chadwick. Certo? Só que esses experimentos eles foram feitos em 1932. Tá? E só foi publicado o artigo em 1935, quando James Chadwick ganhou seu prêmio Nobel. O que aconteceu? Foram produzidos nêutrons disparados por núcleos, tá? Quando um núcleo de um átomo de berílio, digamos núcleos de átomos de berílio, foram bombardeados por partículas alfa, assim como vimos no nitrogênio agora há pouco. Tá? Então, atingiu-se com partículas alfa núcleo de átomos de berílio. O processo deu origem ao carbono 16, um isótopo do carbono, tá? E houve o disparo desse novo núcleo de nêutrons. Ele disparou nêutrons. Né? No exemplo anterior, nós vimos que o nitrogênio, quando absorve o alfa, dispara prótons. Nesse caso, o berílio, ao absorver a partícula alfa, dispara nêutrons. E aí se transforma num átomo de carbono. Pois é. Então, o que aconteceu? James Chadwick ele percebeu que existia, então, entre aspas, o disparo de partículas não dotadas de carga, como era o caso dos prótons. Né? Aqui o nêutron ele não tem carga. Então, esse é o físico inglês, o James Chadwick, tá? E o experimento que ele realizou foi esse. Então, a fonte de partículas alfa, nesse caso ele usou o polônio, tá? Atingindo uma placa de berílio com as partículas alfa.
E aí o processo produzia então os nêutrons, né? Que era justamente esse feixe de radiação desconhecida. Tá certo? Esses nêutrons colidiam com outros materiais que estavam aqui na câmara de ionização e o oscilógrafo denotava a presença de ionização. O que acontecia? Os nêutrons colidiam com outros átomos aqui, produziam ionização e o oscilógrafo apontava isso. Certo? Foi assim que James Chadwick percebeu que alguma partícula nova, não conhecida até então, estava sendo produzida por um fenômeno nuclear. E ele ganhou o Prêmio Nobel de Física ao constatar que essa partícula era uma partícula sem carga, que ele deu o nome de nêutron. Portanto, foi James Chadwick que descobriu o nêutron. E ganhou o Nobel de Física em 1935 por isso. Legal? Bom, o que é então agora a lei de Soddy? Bom, nós vimos, né, que um núcleo de urânio-235 ele pode emitir radiação alfa. Né? Nesse caso, o que acontece no processo? O núcleo de urânio ele se torna um núcleo de tório quando dispara alfa. Certo? Nós já vimos isso, sabemos como que funciona. A lei de Soddy ela diz o seguinte: no disparo da radiação alfa, como a radiação alfa ela tem 4 unidades de massa e 2 unidades de número atômico, essas são as quantidades que o núcleo pi, como nós chamamos, né, o núcleo pi é o núcleo inicial, ele perde. Então, o núcleo pi ele se torna um núcleo filho que tem 4 unidades a menos de massa e tem 2 unidades a menos de número atômico. Isso é o que resume a lei de Soddy. Tá certo? Por isso, o tório, que é o resultado do decaimento alfa do urânio, o tório tem 4 unidades a menos de massa do que o urânio e tem 2 unidades a menos de número atômico do que o urânio. Isso é a lei de Soddy, tá, gente? Ele é representado por essa formulinha aqui. Beleza? Bom, esse é Soddy. Foi um químico inglês. Certo? Ele diz, então, que quando um núcleo emite uma partícula alfa, diminui a massa em 4 unidades e o número atômico em 2 unidades. Essa é a lei de Soddy. Tá bom, gente? O que não acontece com o disparo da radiação beta. Tá certo? Quando um núcleo pi dispara radiação do tipo beta, o núcleo pi não perde massa, tá? Porque beta é um elétron praticamente tem massa zero. Perdendo então um elétron, o núcleo permanece basicamente com a mesma massa. Ok? No entanto, quem dispara esse beta é um nêutron que tinha aqui no núcleo pi. Lembram? Na aula anterior? Pois é, um nêutron emite esse beta, esse elétron, e se transforma num próton. Ou seja, quando dispara beta, o núcleo pi, o núcleo filho, ele tem, portanto, um próton a mais do que o núcleo pi. E a mesma massa. Beleza? Mas isso aqui não é a lei de Soddy. A lei de Soddy é aplicável no caso da emissão de radiação alfa. Beleza? Bom, vamos praticar um pouquinho então o que a gente acabou de ver e o que nós vimos nas últimas aulas. Vamos abrir aí a apostila na página 216 do caderno de atividade de vocês, certo? Na questão 105 da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ela diz o seguinte: em 2011, um acidente na central, né, lá em Fukushima, no Japão, né, na central nuclear, causou preocupação internacional a respeito da necessidade de se reforçar a segurança no uso da energia nuclear, certo? Pois houve liberação de quantidades significativas de césio-137 e outros radionuclídeos, né, outros elementos radiativos no meio ambiente, certo? É importante lembrar, porém, que a energia nuclear tem importantes aplicações na medicina. Esse mesmo césio-137 ele é utilizado em equipamentos de radioterapia, como por exemplo no combate ao câncer. Tá? O césio-137
ele libera a partícula beta, né, beta negativo, formando um novo nuclídeo, né, um novo elemento, que tem número de nêutrons igual a, e é isso que a questão pede, quantos nêutrons o núcleo filho tem, certo? Vamos tentar resumir isso daí. Para começar, ele já está dando a informação aqui. A reação nuclear é do Césio-137 emitindo uma partícula beta. Ok? Beta sempre é negativa, a menos que seja um pósitron, que nós vamos ver posteriormente. Certo? O pósitron é um beta positivo, é um elétron positivo. Existe? Existe. É a antipartícula do elétron. Beleza? Mas nós vamos falar isso depois. Então vamos lá. Partindo então do Césio 137. Está aí. Né? O Césio 137, olhando na tabela periódica, ele tem número atômico igual a 55. Legal? E nós vimos que ele libera uma partícula beta. Então, está lá, liberando a partícula beta, que tem massa zero. Né? O que vai acontecer no processo? Vai gerar um núcleo filho, né? Césio 137 é o núcleo pai. Vai gerar um núcleo filho, X, não sabemos quem é por enquanto. Mas nós sabemos que ele não perde massa, né? Ao emitir uma partícula beta, a massa permanece a mesma. Portanto, esse núcleo filho, X, vai ter a mesma massa que o núcleo pai, 137. Ok? No entanto, a emissão de partícula beta, ela aumenta em uma unidade o número atômico. Olha lá. Então, de 55, o núcleo filho vai ter um número atômico de, isso mesmo, 56. Legal? E, novamente, procurando na tabela periódica, aquele elemento que tem número atômico 56 é o bário. Tá certo? Então, essa é a reação nuclear que a gente espera. O Césio 137 emite uma partícula beta e se transmuta no bário 137, cujo número atômico é 56. Legal, gente? Lembrando, como são elementos com números atômicos diferentes, são elementos totalmente diferentes. Tá certo? Enquanto o Césio é um metal alcalino, o bário é um metal alcalino terroso. Certo? São parecidos, mas têm suas diferenças. E são elementos diferentes. Beleza, então, gente? Agora, não resolvemos a questão. Ela pede o número de nêutrons do núcleo filho, né, do produto formado. Vamos lá. Como nós calculamos o número de nêutrons? É o número de massa menos o número atômico, né? Que, nesse caso, do núcleo filho aqui, número de massa menos o número de prótons. Na verdade, o número atômico é o número de prótons. Beleza? E nós sabemos que o número atômico aqui do núcleo filho é 56. Esse é o número de prótons que a gente vai subtrair do número de massa. Beleza? Então vamos lá. O número de nêutrons é o número de massa menos o número de prótons. Jogando os valores, é o 137 menos o 56. Isso vai dar 81 nêutrons. Certo? Então a resposta certa é a alternativa B da questão 105 aí. E aprendemos a resolver. Certo, gente? Portanto, a radioatividade não é um tema complicado, mas precisamos ter bastante atenção nos processos de emissão alfa, beta e gama. Tá certo? Aqui nós resolvemos um caso de emissão beta, um caso real. Tranquilo, gente? Qualquer dúvida, então, a gente tira no Zoom. Se tiver uma timidez muito grande, pode tirar a dúvida pelo e-mail, tá bom, gente? Mas não guardem as suas dúvidas. É necessário que vocês entendam bem esse conteúdo. Então, qualquer dúvida, me procurem. Obrigado aí pela atenção de todos vocês. Até a próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Abração, gente!